Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Stop a destruição do mundo. Estamos então mais uma vez com os senhores para nós aqui trocarmos uma série de informações e que nós esperamos que vocês passem aos seus amigos, aos seus familiares e fazendo uma corrente de conscientização. Nós buscamos na Sociedade de Psicanálise Integral desenvolver uma campanha de conscientização, uma socioterapia, para conscientizarmos as causas psíquicas e sociais da destruição do planeta Terra. Veja bem, nós não vamos analisar aqui quais são os aspectos de toxicidade dos nossos fertilizantes ou a contraproducência de fazermos transgênicos ou cortarmos as florestas, poluirmos as águas, os mares e os ares. Na verdade, tudo isso é óbvio. Existem muitos cientistas que já estão fazendo esse trabalho, estudando o efeito estufa e todos os riscos que ameaçam a extinção até mesmo da vida humana nesse planeta. Então, a nossa função é, por que o ser humano tem essa atitude determinada, contínua, embora na maior parte das vezes muito inconsciente, de destruir todo o bem, destruir a própria vida e a vida dos seus semelhantes? O que acontece na mente dos seres humanos que estão atacando a natureza, atacando a vida e não conseguem dar um stop a isso? Nós aqui na nossa sociedade estudamos tudo o que se passa do interior do homem e que se transmite à vida social. As leis, as filosofias, as teorias, as fábricas, a economia, tudo isso é um resultado da nossa mente, das nossas escolhas, dos nossos valores, das nossas filosofias econômicas. Então, até mesmo de nossas crenças religiosas. Portanto, esse é o nosso foco de estudo aqui, neste programa, para vocês, junto conosco, ajudarem a dar um stop na destruição da Terra. Dr. Kepp. O nosso trabalho, como você está mostrando, é de ver não que as florestas estão sendo dizimadas, né, os ares poluídos, os mares, os animais destruídos, etc. Porque nós procuramos saber a causa anterior de todo esse mal que está havendo na humanidade. Então nós procuramos mais na metafísica a explicação, né? Então o que fala a metafísica, a filosofia tradicional? Que o importante é ver a causa das causas de todos os problemas do ser humano ou a causa das causas de tudo que existe na humanidade. Então até agora a humanidade considerou que o ser humano estaria no bem, que o mundo estaria no bem, que a natureza, é claro, né, é um grande bem para o ser humano. E que de vez em quando, então, o ser humano derramaria óleo nos mares, poria fogo nas florestas e teria um ou outro, assim, atacando, sequestrando, cometendo delinquência na sociedade, mas que, de modo geral, tudo estaria certo. Esta ideia que perdurou até agora, mas com o nosso estudo, de ver qual é a causa primeira que leva o ser humano a querer destruir tudo, ou que leva, por exemplo, a sociedade em geral a estar nessa situação terrível. Então, uma das conclusões, e eu acho que essa é fundamental, é que o ser humano é doente do começo ao fim da vida. Então, ele vive, vamos dizer, praticamente no mal agora. Então, se ele não conhece esse mal que ele vive, então esse mal domina a vida dele. Então, não adianta aconselhar através da prática religiosa, através da filosofia, através da pedagogia, para o ser humano fazer o bem. Porque no final, o que ele quer mesmo é estragar tudo, é agredir tudo,
Por causa do quê, né? Então, Freud, que foi o grande psicólogo da humanidade, o grande psicoterapeuta, ele começou, depois de uma certa idade, notar que o ser humano era muito invejoso. Além da descoberta do Kraepelin. Kraepelin era um prussiano, quer dizer, de origem alemã, que mostrava que as pessoas muito doentes eram as pessoas lá do sanatório em que ele trabalhava e que a doença vinha da megalomania do ser humano. Então, que o ser humano megalômano, muito soberbo, ele comete erros incríveis e não percebe. Veja, então aí já houve uma espécie de junção entre a ciência e praticamente a religiosidade, né? Por quê? Porque o Freud, ele começou a mostrar que o ser humano ficava doente porque ele tinha uma vida hipócrita. Então ele fingia uma coisa que não era. No tempo dele, né, na era vitoriana, a Belle Époque, havia muita repressão sexual. E naquele tempo o povo vivia muito reprimido com essa questão e ele aventou a hipótese de que a problemática do ser humano viria daí. Que se essa repressão violenta fosse desmanchada, né, e o ser humano tivesse uma vida mais livre, então o ser humano poderia ser normal e não ter doença. Então notem que a doença saiu do campo da física. A doença aí não era mais ocasionada por bactérias, por vírus, por questões assim mais exteriores, mas algo interior no ser humano que enfraqueceria a imunologia da pessoa e com isso ela seria invadida pelos micróbios, seria invadida pelos vírus, pelas contingências externas e aí cairia doente. Então foi uma mudança de 180 graus, né? Em vez de ver a doença vindo do orgânico, da matéria, a doença passou a ser vista no campo da psique do ser humano. Agora, no nosso trabalho, então nós vimos isso que o Freud fez e tentamos ver no que conciliava o trabalho científico com o trabalho, vamos dizer, teológico e o trabalho filosófico também, que o ser humano vive nesses três elementos. Então, eu coloquei uma sentença aí que pode esclarecer. A virtude consiste em segurar os próprios vícios, né? Então, essa sentença diz o seguinte, que todo indivíduo tem vícios, quer dizer, todo indivíduo tem problemas. E o indivíduo vai carregar a vida toda os problemas. Então, existem as leis cristãs, as leis mosaicas, né, que o Moisés trouxe, mas ninguém cumpre todas essas leis. Então, o que acontece? Se ninguém cumpre, então não adianta atacar uma pessoa porque ela está contra ou fora dessas leis. O nosso trabalho científico é para ver como a pessoa é. Então, o Tesla, que é um grande físico, talvez o maior de todos, que trabalhou com Edison, ele deixou mais de 700 invenções. Ele que inventou o motor de indução, a geladeira, motor elétrico, né? Ele que descobriu o uso do eletromagnetismo. Ele fez descobertas incríveis. Ele falou numa energia essencial escalar. Ele chamava de energia escalar, é que moveria todo. E essa energia, então, na nossa descoberta também, é que criaria os prótons, os elétrons, os nêutrons, né? É que criaria as partículas e a matéria. Veja aí nesse esquema. A energia escalar está lá no centro, né? Esse amarelo aí. Então, essa energia escalar é que cria as partículas. Então, cria os minerais, os vegetais, os animais e a vida humana também. Notem, e essa energia escalar é que entra no interior da pessoa
e produz, então, tudo o que o ser humano pode fazer de bem. Veja esse outro esquema aí que eu pus. Olha lá, a energia escalar vem de fora. Notem, ao redor, nos 4 ângulos, olha lá, energia escalar. Agora, o ser humano está ali no centro, no triângulo. Então, o ser humano recebe essa energia escalar que vem de fora. A energia escalar é essa energia essencial que o Aristóteles fala, né? O éter. É a energia que move tudo. Move as galáxias, move os sóis, os planetas e move também o ser humano. Então, essa energia vem de fora, atinge o ser humano e produz o quê? Veja novamente o esquema. Ela produz a beleza, a estética, né? Produz o sentimento, o amor e o raciocínio. Então, o ser humano, pela descoberta do Tesla, o Tesla que fez a primeira hidrelétrica no mundo, lá em Niagara Falls, lá na divisa entre Estados Unidos e Canadá. Ele montou na cabeça dele todos os componentes e quando ele chegou lá, ele montou aquilo que ele tinha na cabeça dele, que ele fabricou, montou e funciona até hoje. Então, aí para os senhores verem, né, que o ser humano, ele é como praticamente uma energia, uma usina hidrelétrica. Ele recebe energia de fora, né? E pela energia de fora que ele recebe, então aí ele tem a compreensão, ele tem a inteligência, ele tem o sentimento, ele tem o equilíbrio. O que é estética? É o equilíbrio das formas. Então, o Tesla nos deu esse conhecimento de que o ser humano depende praticamente dessa energia que vem de fora, que ele chamou de escalar, inclusive para o coração bater, o sangue circular, para ele pensar, para ele sentir. Já botamos, né, Cláudia? Já, em instantes. An international conference call in English. If it goes well, you could have a new client. Your fluent colleague who normally conducts these meetings is sick. Now, don't you wish you'd learned English? Então, vou continuar falando sobre o Tesla, a descoberta dele, e que dá praticamente os meios da gente entender como é que a gente funciona, compreende? De onde que vem o nosso pensamento, de onde que vem o nosso sentimento, de onde que vem o nosso equilíbrio. Então, eu falei, né, da energia escalar, que o ser humano recebe de fora. Quer dizer, o coração nosso bate por causa da energia escalar. O sistema circulatório funciona, o sangue corre no corpo por causa da energia escalar. Aliás, existe uma semelhança muito grande do sistema nosso circulatório com o sistema das galáxias. Aquele formato é justamente o mesmo. Espiral. É uma espiral alongada. De maneira que tudo que existe na humanidade segue uma só lei. A lei que segue, por exemplo, a física é a mesma da medicina, é a mesma da psicologia, é a mesma da biologia. Quer dizer, uma lei só que foi criada serve para todos os campos. Agora, por que o ser humano, recebendo essa energia escalar divina, ele não é divino, não é um ser humano bom? Veja esse esquema agora. Ela pus no centro o ser humano com a energia escalar, né? Agora, veja o que acontece. Ao redor do ser humano tem a soberba, né? Tem a arrogância, tem o rancor, tem a inveja, aquele círculo lá azul, né? Então, tudo isso impede que a energia escalar pura vá para a sociedade. Então, o que acontece? Por causa da inveja, arrogância, rancor, soberba, ódio, gula, tudo isso,
o ser humano então cai nas enfermidades. Então veja lá o que eu pus lá em cima. Formação da patologia. Por que o ser humano é doente lá embaixo? A sociedade doente. Ele é doente por causa disso. Porque ele não tem amor, assim, um amor perfeito, não tem assim uma ideia certa. Agora, o ser humano é doente assim, então tem que ser visto como é. Não adianta idealizar, né? Não adianta querer um ser humano perfeito. Então, por que existem as leis sociais? As leis aí na sociedade? Para impedir que o ser humano se desvie muito. Se bem que muitas leis também são desviantes, né? Desviam o ser humano da verdade. Então, veja, mais um esquema, o que eu pus? O ser humano, ele está aprisionado na energia orbital. Essa energia orbital é o eletromagnetismo. Veja, ao redor, né, do azul tem o amarelo. Então, ele não consegue mais ter contato com a energia escalar como deveria. Compreende? Então, o ser humano agora está circunscrito à energia sensorial. Então, ele age, ele quase pensa e sente como animal, compreende? Daí o ser humano que fala animalizado, o ser humano agressivo, o ser humano que ataca o outro, o ser humano praticamente materializado, é por causa disso. Então veja novamente o esquema. Então existe uma barreira, veja lá em cima, uma barreira à energia escalar. E a energia escalar que vem de fora não chega inteiramente ao ser humano como deveria chegar. Então isso eu quero dizer o quê, né? Que o ser humano, ele vive mais uma vida sensorial atualmente, porque ele perdeu o contato mais estreito assim com a energia escalar, que é a energia que vem do ser divino. Então, eu gostaria aqui de esclarecer que quando o Dr. Kepp fala que o ser humano nasce doente e passa a vida toda doente, ele não tem a mesma visão que muitas teorias da psicanálise mesmo, da psicologia e até alguma visão da hereditariedade fatalista, que o ser humano é uma vítima, nasce naturalmente doente. Não é bem assim, não. Como ele disse, o ser humano, pela origem, deveria ser são. Assim como um estômago não é normal com uma úlcera, essa condição nossa de inveja, de inversão, de arrogância, de vontades invertidas, isso é uma condição anormal para nós, artificial. Mas é a nossa presente situação. E nós temos que lidar com isso. E ter essa filosofia de que, conscientizando essas atitudes doentias, que a gente já tem desde criancinhas, desde o nascimento, a criança já nasce chorando, já nasce com raiva, já nasce mordendo o seio da mãe, qualquer coisa não aguenta nenhuma frustração. Então, essa conduta contra a vida, nós precisamos trabalhar com ela com muita tolerância, com muita paciência, admitir esse problema, para que a gente possa ir recuperando, a gente possa ir regenerando, inclusive corrigindo muitas falhas genéticas, através do nosso RNA, modificarmos as falhas genéticas dentro do possível. Então vamos chamar uma entrevista com um dos nossos professores das escolas terapêuticas Milênio, para saber o que ele acha da situação do planeta agora. Bom, o nosso planeta ele enfrenta uma série de dificuldades a nível tanto ecológico como social, humano. Esses que são os piores, porque são os problemas que surgem com o ser humano. Esses problemas que nós observamos na natureza não acontecem ao acaso, eles acontecem em função de uma atitude invertida que o ser humano tem de atacar o próprio ambiente em que ele vive. Essa atitude, o Dr. Norberto Kepp chama de atitude de teomania, quer dizer, o ser humano se colocando no centro da realidade. Então, por exemplo, hoje já se sabe na questão dos combustíveis que existem formas alternativas aos combustíveis, álcool, gasolina, carvão, etc. Nós temos carros eletromagnéticos que já poderiam estar em pleno uso, né? Está funcionando hoje, e não são utilizados por questões do poder econômico.
Então o ser humano, por essa atitude de teomania, de querer o poder sobre as coisas, de querer governar a natureza, controlar a vida e não aceitar a vida do jeito como ela é, querer impedir que os outros seres humanos, os semelhantes à sua espécie, usufruem do que os cientistas descobrem, isso está levando o nosso mundo à destruição. Então, como nós estávamos falando, a questão fundamental atualmente é ver a realidade da existência, né? Não adianta idealizar o ser humano. Os senhores notem que uma pessoa muito doente, ela tem a tendência de ser fanática em alguns aspectos. Por exemplo, na questão racial, né? De que determinada raça é melhor do que a outra. Ou então na questão da política, que determinado partido é que vai resolver tudo. Ou em outra questão qualquer, mesmo no esporte, né? Que um determinado time é o melhor, longe de todos os outros. De maneira que a ideia, em geral, é sempre ver o mundo de modo idealizado, superior ao que é. E nós queremos mostrar que a realidade não é essa, que toda pessoa, nós, vocês que nos ouvem, vocês que nos veem, toda a sociedade, seja os políticos, sejam os cientistas, sejam os religiosos, sejam os atletas, sejam os economistas, toda a sociedade está mal porque a sociedade não tem a consciência da sua própria maldade. Então, vou pôr uma sentença aí que esclarece isso. Veja, a maior bondade é ter consciência da própria maldade. Se os senhores lembrarem do David Hume, que é um pensador inglês, ele fala que o ser humano é lobo a outro ser humano. Quer dizer, o homem é lobo a outro homem. Vocês notam que, geralmente, o ser humano não é generoso com o outro, que o ser humano vê o outro como uma presa para ele ter vantagem. O ser humano vê outro ser humano para pegar qualquer coisa que o outro tenha, e não ele dar alguma coisa para o outro, para ajudar o outro. Notem que essa questão da bondade, essa questão de amar-vos uns aos outros, não existe até hoje. O que existe é mais assim, vamos dizer, no campo economês, né? No campo da economia, explorar uns aos outros. Então o ser humano quer usar o outro para explorar, para tirar vantagem. Então ele pensa que o outro é uma fonte inesgotável de riqueza que pode dar para ele. E ele não está vendo que o outro é tão doente como ele. Por isso que existe tanta miséria no mundo, por isso que existe tanta fome no mundo, por isso que existe briga. 70% dos casamentos hoje em dia está fadada ao divórcio, né? 70% dos casamentos não dá certo, por quê? Porque cada casal, um idealiza sobremaneira o outro, coloca no outro todas as expectativas de perfeição, de atingir todos os seus ideais. E aí, na convivência, os problemas começam a aparecer, então vem a identificação projetiva. Se de início um cônjuge vê no outro a causa da sua felicidade, não pode viver sem o outro, ele passa a não poder mais viver com o outro. Quer dizer, o outro passa a ser o espelho de seus defeitos, de suas mazelas, de sua agressividade, de sua preguiça, da sua arrogância, que ele próprio não aceita trabalhar em si mesmo, né, Dr. Kepp? Então aí são os rompimentos. Inclusive as guerras, né? Inclusive as guerras. Então, essa questão que a Cláudia está falando, que o ser humano acha que o mal, que tudo aquilo que ele tem de ruim na vida vem de fora, compreende? A ideia de que a pessoa tem isso em geral, que os amigos, os mais íntimos, são os grandes inimigos. Então, o ser humano tem a ideia que as pessoas de longe, as pessoas de fora, até outros países, outras, vamos dizer, civilizações, tenham assim um cunho melhor do que ele está no momento. E com isso ele cria uma ideia totalmente errada, como
o Jean-Jacques Rousseau, né, que é o pensador lá da Suíça, ele é suíço, de Geneve. Ele disse que o indivíduo nasceria bom e a sociedade o perverteria. Essa é uma ideia errada. É claro que a sociedade é doente, mas o ser humano já nasce com aquilo que chamam, né, pecado original, já nasce invejoso, já nasce soberbo, já nasce cheio de raiva. O ser humano, ontem estava um cliente falando, mas quem é que de manhã acorda com a cara alegre e vai ter um dia alegre e vai estar satisfeito em mais um dia de vida? Então, mas só as pessoas doentes é que acordam com a cara emburrada, que já de manhã cedo mostra uma atitude contra a vida. A pessoa sã é a pessoa que está disposta a aceitar a vida, que força um amor pela vida e praticamente quer realizar alguma coisa de bom, que a questão do equilíbrio depende da vontade do ser humano. Então voltaremos na próxima semana para darmos continuidade a nosso programa de conscientização das causas psíquicas e psicossociais que atingem o nosso planeta Terra, a nossa sociedade, causando a destruição do mundo. Até lá!